Todos na cidade sabiam que contrariar Vincent Corso era uma sentença de morte. Mas envergonhar a sua noiva, Vanessa Gentry, era considerado um destino muito pior. Ela não se limitava a arruinar carreiras. Ela destruía vidas por diversão, tratando os prestadores de serviços de elite da cidade como insetos sob os seus sapatos de grife. Mas numa terça-feira chuvosa no Azure Vault, o restaurante mais exclusivo de Manhattan, o terror do submundo cometeu um erro fatal de cálculo. Ela pensava que estava a intimidar apenas mais uma empregada de mesa indefesa. Não percebeu que estava a provocar uma briga com a única mulher na sala que sabia exatamente como destruir a sua fachada sem dar um único soco. Esta é a história de como a intocável rainha da máfia foi destronada por um menu de jantar. A atmosfera dentro do Azure Vault não era tão pacífica, né? Mas sim pressurizada. Era o tipo de silêncio que custava dinheiro, especificamente US$ 300 por prato. As paredes eram revestidas com veludo amassado. Os lustres eram de cristal importado da Áustria e o ar cheirava a pato assado e medo. Maya ajeitou a gola do seu uniforme branco engomado, os olhos a vasculhar o chão. Ela trabalhava no cofre azul há 6 meses. Para a gerência, ela era uma funcionária exemplar, invisível, eficiente e fluente em 3 idiomas. Para os clientes, ela era uma não-entidade, um par de mãos flutuantes que serviam vinho e removiam migalhas. Era exatamente assim que Maya gostava. A mesa 4 está a ficar livre, sussurrou o seu gerente, um homem nervoso chamado Arthur, que suava profusamente mesmo na sala de jantar com ar-condicionado. São eles, o Grupo Corso. Maya sentiu uma onda de tensão percorrer a equipa de garçons. O Grupo Corso significava Vincent Corso, o homem que efetivamente controlava as rotas marítimas da costa leste, e Vanessa Gentry, a socialite com quem ele se casaria em uma fusão de impérios criminosos. Eu cuido disso, disse Maya baixinho. Arthur olhou para ela com os olhos arregalados. Tem certeza? Sarah foi para casa chorando da última vez. Vanessa jogou um café expresso nela porque a espuma não estava simétrica. Tenho a certeza, respondeu Maya com uma expressão impenetrável no rosto. Consigo lidar com pessoas exigentes. Ela dirigiu-se à mesa 4, a melhor mesa do canto, isolada por cadeiras de couro com encosto alto, mas visível o suficiente para que os ocupantes fossem admirados pelo resto da sala. A comitiva chegou numa onda de casacos de lã pretos e com o aroma de colônias caras. Vincent Corso sentou-se primeiro. Era um homem de traços angulosos e uma quietude assustadora, vestindo um fato que custava mais do que o aluguer anual de Mir. Não olhou para o menu. Olhou para a porta, avaliando ameaças. Então, Vanessa Gentry sentou-se ao lado dele. Era inegavelmente bonita, com cabelos negros e lábios pintados com um tom violento de vermelho. Mas a sua beleza era afiada, como um diamante à espera de cortar vidro. Ela deixou cair a sua bolsa, uma peça de pele de crocodilo de edição limitada, sobre a mesa com um baque pesado, sem se importar com a delicada disposição da mesa. Esta iluminação é horrível, anunciou Vanessa com uma voz alta o suficiente para deixar as mesas próximas desconfortáveis. Arthur, por que é que pareço um cadáver neste reflexo? Maya deu um passo à frente antes que Arthur pudesse hiperventilar. Boa noite, Sr. Corso, Sra. Gentry. Bem-vindos de volta ao Azure Vault. Ajustamos o dimmer para um ambiente mais íntimo, mas ficaria feliz em trazer uma vela suplementar, se preferirem mais luminosidade. Vanessa ergueu a cabeça, estreitando os olhos enquanto olhava Maya de cima a baixo. Ela procurava um piso, um fio solto, uma mancha de batom, um tremor na mão. Não encontrando nada, ela sorriu com desdém. Não quero uma vela, quero competência. Vanessa cuspiu. Traga-me água com gás e, se não estiver gelada a exatamente 40 degraus, vou derramá-la nos seus sapatos. Vincent não falou. Ele apenas observou a mãe. A maioria das garçonetes recuou. Mia simplesmente acenou com a cabeça, com um sorriso educado no rosto. Claro, Sra. Gentry, imediatamente. Quando Mia se afastou, ouviu o riso estridente de Vanessa. Onde é que encontram estas pessoas, Dom? Cheira a lixívia sempre que ela passa. A expressão de Maya não mudou, mas a sua mente estava a mil. Ela sabia quem era Vanessa Gentry. Não apenas a noiva de um chefe da máfia, mas uma fraude.
Maia tinha memória para detalhes, nomes, rostos e escândalos que foram enterrados pelo dinheiro. Ela lembrava-se de um rosto de um jornal social de 5 anos atrás. Um escândalo na Europa envolvendo falsificação de arte e uma frenética reformulação da imagem de um nome de família. Esta noite não era apenas para servir o jantar. Era sobre paciência. As entradas tinham sido retiradas e a tensão na mesa 4 só tinha aumentado. Vanessa já tinha devolvido a sopa de lagosta, alegando que tinha gosto metálico, e exigido que o chefe viesse pedir desculpas pessoalmente. Vincent parecia entediado, girando um copo de uísque, aparentemente acostumado com as encenações da noiva. Maia voltou com o prato principal, um bife wagyu para Vincent e um delicado risoto de trufas para Vanessa. Ela colocou os pratos com precisão cirúrgica. "Espere!" gritou Vanessa. Maia congelou. "Há algum problema, senhora Gentry?" Vanessa lhe apontou um dedo bem cuidado para o risoto. "O que é isto?" "Este é o risoto de trufas brancas que a senhora pediu. As trufas foram trazidas de avião esta manhã de alba." "Eu sei o que é uma trufa, sua idiota!" sibilou Vanessa, agarrando o seu copo de vinho. "Estou a falar do arroz. Isto não é um boreio. Parece empapado. Parece barato." O restaurante ficou em silêncio. Os clientes próximos, incluindo um senador e um magnata da tecnologia, pararam de comer para assistir ao espetáculo. Esse era o jogo favorito de Vanessa, humilhação pública para afirmar domínio. Se ela conseguisse intimidar os funcionários, provaria que era a dona do lugar. "Garanto-lhe que é arroz carnori, envelhecido por 2 anos", disse Maia calmamente. "É amplamente considerado superior ao arbóreo por manter a textura." O rosto de Vanessa ficou vermelho. Ela não estava habituada a ser corrigida. Levantou-se, elevando-se acima de Maia, com o pesado pendente de diamantes no seu colar a refletir a luz. "Está a responder-me?" Vanessa levantou a voz. "Sabe quem eu sou? A minha família é proprietária de vinhas e restaurantes na Toscana desde o século XIX. Acho que conheço o arroz melhor do que uma empregada que provavelmente come comida de micro-ondas." Vincent mexeu-se na sua cadeira. "Vanessa, sente-se. Está a fazer uma cena." "Não, Dom, isto é uma questão de padrões." Vanessa voltou a sua fúria para Maia. "Acha que é esperta? Acha que pode me menosprezar? Você não é nada. É uma carregadora de bandejas." Ela agarrou o prato de risoto e empurrou-o para a beira da mesa. "Leve isso embora e traga-me a carta de vinhos. A lista de reservas verdadeira, não o lixo que mostram aos turistas. Quero o Roman Conti 1999. Maia não se assustou com o prato a deslizar perigosamente para a beira. Calmamente estendeu a mão e estabilizou-o. "Posso certamente chamar o sommelier, Miss Gentry", disse Maia, a sua voz baixando uma oitava, tornando-se mais fria, mais aguda. "No entanto, o Roman Conti 1999 está esgotado." "Mentirosa", gritou Vanessa. "Eu vi no inventário online. Bebemos a última garrafa há 2 noites." Maia mentiu sem esforço. "No entanto, posso sugerir que evite essa safra de qualquer maneira?" Vanessa riu, um som cruel de latido. "Oh, e por que uma garçonete sugeriria que eu evitasse uma garrafa de vinho de os 20 mil dólares? Por favor, ilumine-nos com seu vasto conhecimento." Ela olhou ao redor da sala, convidando os outros clientes a se juntarem à sua zombaria. "Vá em frente e conte-nos. Por que não devo beber o Ramen Conti?" Vincent olhou para cima, seus olhos escuros fixos em Maia. Ele percebeu uma mudança. A submissão havia desaparecido da postura da garçonete. Ela estava mais ereta. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, não em servidão, mas na postura de um soldado à vontade. Maia olhou diretamente nos olhos de Vanessa. Porque Maia disse, sua voz clara e ecoando pela sala silenciosa, alguém com sua formação específica saberia que a safra de 99 era notoriamente inconsistente devido às tempestades de granizo na Borgonha naquele agosto. Mas, mais importante, senhorita Gentry, você não pediria porque não seria capaz de saboreá-lo. A boca de Vanessa se abriu, mas nenhuma palavra saiu. "Com licença", balbuciou Vanessa. "O óleo de trufas que insistiu que o chefe adicionasse à sua entrada, contra a recomendação dele, reveste o paladar", continuou Maia, aproximando-se. "Ele entorpece as papilas gustativas para as notas subtis de um Pinot Noir.
Pedir um Roman Conti agora seria como comprar um Monai e olhar para ele através de óculos escuros. É um desperdício de dinheiro. E para uma mulher que afirma que a sua família é proprietária de vinhas desde o século XIX, deveria saber que essa regra é ensinada na primeira semana de formação de sommelier. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Alguém no fundo da sala conteve uma tosse. Vanessa ficou roxa de raiva. Tinha sido chamada a atenção pela sua pretensão, exposta como uma nova rica sem gosto. Sua insolente. Vanessa levantou a mão, parecendo pronta para dar uma bofetada em Ma. Vanessa. A voz de Vincent soou como um chicote. Sente-se. Mas Vanessa já estava fora de si. Não, quero que ela seja demitida. Quero que ela vá para a rua. Ela me insultou. Ela se virou para Maia, sorrindo com desdém. Você está com inveja. É isso. Está a ver isto? Ela agarrou o pesado pingente de diamantes em seu pescoço. Este colar vale mais do que toda a sua vida. É uma herança de família da nobreza. Herança real. Tu nem pode sonhar com esse tipo de classe. Maia olhou para o colar. Ela não parecia impressionada. Parecia divertida. Uma relíquia de família? Maia perguntou. Da década de 1920? Vanessa mentiu com naturalidade, recuperando a confiança. Um presente de um duque para a minha bisavó. Maia inclinou a cabeça. Isso é fascinante. É história, Vanessa se gabou. É impossível, disse Maia. O ar no cofre azul pareceu congelar. Até os funcionários da cozinha pararam de trabalhar e espreitavam pelas janelas das portas giratórias. O que disse? Sussurrou Vanessa. Perigoso e baixo. Maia apontou graciosamente para o colar. Eu disse que é impossível, menina Gentry. A senhora afirma que essa peça é da década de 1920. Uma história brilhante. No entanto, o estilo da montagem, especificamente o pavé em torno da pedra central, só se popularizou na Europa no final dos anos 1990. Além disso, sob essa iluminação, Maia enfiou a mão no bolso do avental. Todos esperavam uma caneta ou um isqueiro. Em vez disso, ela tirou uma pequena lanterna UV de alta potência que usava para verificar identidades. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela a acendeu e apontou diretamente para o pingente de diamante. A pedra brilhou com um azul leitoso opaco. Diamantes reais com essa claridade não brilham assim sob luz ultravioleta, afirmou Mia, com a voz soando como um juiz lendo um veredito. Moisite, no entanto, uma pedra sintética, brilha. Ela desligou a lanterna e a colocou de volta no bolso. Isso não é uma relíquia de família de um duque, disse Maia com a voz desprovida de zombaria, apenas um fato brutal e frio. É uma réplica de alta qualidade, provavelmente comprada no Diamond District, ou talvez num leilão de bens apreendidos. Vale talvez $2.000, não milhões. Um suspiro percorreu a sala de jantar. Vanessa Gentry, a mulher que aterrorizava Manhattan com a sua riqueza e estatuto, usava uma imitação e acabara de ser exposta por uma empregada de mesa na frente do homem mais perigoso da cidade. A mão de Vanessa voou para o pescoço, cobrindo a pedra. Tu estás a mentir. Tu trocaste-a. Tu és uma ladra. Vincent Corso levantou-se. O som da sua cadeira a raspar o chão foi violento. Ele olhou para Vanessa. A sua expressão não era de raiva, era de desapontamento. E para um homem como Vincent, o desapontamento era frequentemente um precursor do desaparecimento. Vanessa, disse Vincent calmamente. É verdade? Dom querido, ela está a mentir. Ela é apenas uma empregada invejosa. Implorou Vanessa com lágrimas nos olhos, lágrimas de pânico, não de tristeza. Olhe para ela. Quem é ela para saber sobre joias? Vincent voltou o seu olhar para Maia. Ele olhou para ela com novos olhos. Ele viu a maneira como ela se mantinha em pé, a ausência de medo, o conhecimento preciso. Quem é você? Perguntou Vincent. Por que você não é apenas uma empregada de mesa? Maia manteve o olhar fixo nele. Ela não recuou. Meu nome é Maia e estou aqui para trabalhar. Gostaria de ver a ementa de sobremesas, Sr. Corso, ou devo trazer a conta? Vincent olhou para ela por um longo e agonizante momento. Então, pela primeira vez em anos, o canto da sua boca se curvou para cima. Traga a ementa das sobremesas, disse ele. Sentou-se novamente, deixando Vanessa de pé, humilhada e exposta, segurando os seus diamantes falsos. E traga outra cadeira. Vais juntar-te a nós. Vanessa engasgou-se.
Dom, não podes estar a falar a sério. Senta-te, Vanessa, disse Vincent com voz gelada. Ou vai-te embora. Não me importo, mas a senhora conhece as suas pedras. Quero saber o que mais ela sabe. Maia hesitou. Essa era a reviravolta. Esse era o momento em que o roteiro mudava. Ela não estava mais apenas observando o jogo. Ela era uma jogadora. Não posso sentar, senhor. Estou de serviço, disse Maia. Pelo restaurante, disse Vincent ao seu guarda-costas, que estava parado nas sombras. Agora mesmo, faça uma oferta que o dono não possa recusar. Então ela não será mais uma funcionária. O guarda-costas acenou com a cabeça e pegou o telemóvel. Maia suspirou, um pequeno sorriso genuíno tocando seus lábios. Isso não será necessário, Sr. Corso. Meu turno termina em 5 minutos. Enquanto Vanessa afundava na cadeira, derrotada e encolhida, Maia sabia que o verdadeiro perigo estava apenas começando. Ela havia humilhado o noivo, mas intrigado o chefe. E no mundo de Maia, o mundo que ela havia deixado para trás anos atrás, a atenção de um homem como Vincent Corso era algo perigoso. Porque Maia não era apenas uma estudante de vinhos e joias. Ela era a filha prometida da família criminosa Sranon, inimiga jurada do clã Corso. Ela estava escondida à vista de todos há 3 anos, e naquela noite ela acabara de revelar seu segredo. A transição da opulenta sala de jantar do cofre Azure para o vestiário dos funcionários foi chocante. O veludo e o cristal deram lugar a luzes fluorescentes piscantes e ao cheiro de desinfetante velho. Maia encostou-se a uma fileira de armários de metal cinza, respirando de forma superficial e trêmula. Suas mãos, que estavam firmes o suficiente para servir vinho e dissecar uma fraude momentos atrás, agora tremiam. Ela tinha ido longe demais. No calor do momento, a vontade de silenciar Vanessa Gentry tinha sido irresistível. Era um reflexo nascido da sua educação. Na casa do tirano, a fraqueza era punida e a estupidez era erradicada. Vanessa tinha sido ambas as coisas, mas ao humilhar o noivo de Vincent Corso, Maia tinha pintado um alvo nas suas costas. Maia! Ela deu um pulo. Arthur, o gerente, estava parado na porta, pálido. Ele segurava um envelope nas mãos. Não está despedida, disse Arthur, com a voz trêmula. Mas o Sr. Corso deixou isto para si. Ele disse, se não abrir, ele voltará para dentro e abrirá para si. Maia pegou no pesado envelope creme. Estava selado com cera, um toque arcaico e dramático que era puramente Vincent. Ela quebrou o selo. Dentro havia um único cartão com um número de telefone e uma breve mensagem escrita à mão. O turno acabou. O jogo não. Eles foram embora? Maia perguntou, amassando o bilhete. A senhora Gentry foi embora. Arthur sussurrou, enxugando o suor da testa. Ela estava a gritar. Ela chutou o manobrista. Ela disse que vai processar-nos, processar-te e incendiar o prédio. O Sr. Corso, ele não foi embora com ela. O carro dele está parado na saída dos fundos. Maia praguejou baixinho em italiano. Um deslize do qual se arrependeu instantaneamente. Assassinato. Ela rapidamente trocou o uniforme, vestindo um par de jeans gastos, um moletom preto pesado e botas militares. Ela prendeu o cabelo escuro para trás, tentando parecer o mais diferente possível da garçonete elegante da sala de jantar. Ela não saiu pela porta dos fundos. Era uma armadilha. Vincent Corso era um predador. Ele estaria a vigiar as saídas. Ela dirigiu-se para a doca de carga da cozinha com a intenção de sair pela área de entregas. Chovia forte lá fora, uma chuva torrencial típica de Nova York que transformava as luzes da cidade em faixas de neon. Maia empurrou a pesada porta de aço e entrou no beco. A chuva encharcou-a instantaneamente. Ela manteve a cabeça baixa, caminhando rapidamente em direção à rua, os sentidos em alerta máximo, o som da chuva mascarando os passos, tornando o tempo perfeito para uma emboscada. Ela deu 10 passos antes que um SUV preto saísse de trás de uma lixeira, bloqueando o seu caminho. A janela abriu-se. Não era Vincent. Era o guarda-costas que estava nas sombras mais cedo. Um homem enorme com uma cicatriz na sobrancelha. O Sr. Corso insiste em lhe dar boleia, disse o homem. A sua voz era grave. Prefiro o metro, Maia gritou por cima da chuva. O metro não é seguro esta noite. Uma voz veio do banco de trás. A porta traseira abriu-se. Vincent estava sentado lá, iluminado pela luz azul suave do interior do carro. Ele parecia relaxado, perigoso e totalmente fora de lugar num beco sujo.
especialmente para uma mulher que acabara de fazer da família Gentry sua inimiga. Vanessa é mesquinha, Maya. Ela não tem poder, mas tem dinheiro e conhece pessoas que quebram pernas pelo preço de uma bolsa. Maya ficou parada na chuva, com água escorrendo do nariz. Ela ponderou suas opções. Correr. Ele a alcançaria. Lutar contra 3 homens armados. Improvável. Ela entrou no carro. O interior estava quente e cheirava a couro e uísque caro. Quando a porta se fechou, isolando o barulho da chuva, o silêncio tomou conta do espaço. Vincent bateu na divisória e o motorista arrancou suavemente. Estás encharcada, observou Vincent. Ele ofereceu-lhe um lenço. Era de seda com monograma. Vou secar, disse Maya, ignorando o lenço. Para onde me estás a levar? Para obter respostas, disse Vincent. Ele virou-se para ela. De perto, os seus olhos eram de um tom castanho claro penetrante, inteligentes e perscrutadores. Falas 3 línguas fluentemente, inglês, francês e ouvi-te murmurar em italiano há pouco. Conheces vinhos que não estão no mercado há décadas. Consegues identificar pedras sintéticas sob a iluminação de um restaurante e ficas de pé como se estivesses à espera de uma luta, não de uma ordem. Ele inclinou-se para mais perto. É superqualificada para servir à mesa, Maya. Quem te enviou? Foram os russos? As tríades? Maya soltou uma risada curta e seca. Achas que sou uma assassina? Acho que és uma espiã, corrigiu Vincent. E fizeste um péssimo trabalho em permanecer disfarçada esta noite. Não conseguiste resistir à vontade de ser superior. Ela insultou o chefe, disse Maya na defensiva. E o vinho? Tenho orgulho do meu trabalho. Treta, disse Vincent suavemente. Tiveste orgulho em destruí-la. Vi os teus olhos. Gostaste. Foi cirúrgico. Fez uma pausa, baixando o olhar para as mãos dela. Mostra-me as palmas das mãos. O quê? Mostra-me. Relutante, Maya virou as mãos. Vincent inspecionou-as. Eram ásperas, calejadas, não por carregar pratos, mas por anos de treino. Ele traçou uma cicatriz branca fraca em seu dedo. Fratura de boxeador, ele observou. Lesão antiga. E aqui, ele tocou a parte interna do pulso dela. Marca de queimadura. Parece uma queimadura de ejeção de cartucho. Você manuseou armas de fogo. Ele soltou a mão dela e recostou-se. Um olhar de satisfação sombria em seu rosto. Então, Maya, vamos para a minha cobertura. Vamos tomar uma bebida e você vai me contar exatamente quem você é. Porque se tivesse sido enviada para me matar, teria feito isso quando lhe entreguei a faca de carne. Não fui enviada para te matar, disse Maya com voz baixa. Estava me escondendo de pessoas como você. Vincent ergueu uma sobrancelha. Pessoas como eu. Não existem pessoas como eu. Sou único. Você é um mafioso, Vincent, disse ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Você é o chefe da organização criminosa Corso. Você controla as docas, os sindicatos e metade dos políticos desta cidade. Eu sei exatamente quem você é, e você não está com medo. Maya olhou pela janela para a cidade que passava. Já vi pior. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar de um arranha-céu na Park Avenue. O edifício era uma fortaleza de vidro e aço. Quando entraram na garagem subterrânea privada, Maya sentiu um nó no estômago. Estava a entrar voluntariamente na boca do lobo. Mas, quando saíram do elevador e entraram na cobertura, a realidade da sua situação mudou novamente. A cobertura era espaçosa, com janelas do chão ao teto com vista para Manhattan. Era linda, mas fria. Vazia. Quer beber algo? Vincent perguntou, caminhando até um bar que estava mais bem abastecido do que o restaurante de onde acabavam de sair. Água, Maya disse. Ela permaneceu de pé perto da porta. Vincent serviu-se de um uísque e um copo de água para ela. Ele caminhou até ela e entregou-lhe o copo. Vanessa se foi, Vincent disse de repente. Presumi que ela tivesse ido para casa. Quero dizer, ela se foi da minha vida. Terminei o noivado no carro. Ele tomou um gole da sua bebida. Eu sabia que ela era superficial. Eu sabia que ela era gananciosa. Mas não posso tolerar falsidade no meu mundo. A autenticidade é a única moeda que importa. Se mentires sobre um diamante, mentirás sobre uma escuta telefônica. Ele olhou para Maya intensamente. Tu salvaste-me de um erro muito caro. Casar com ela teria feito-me parecer fraco.
Um chefe com uma esposa tola é um chefe vulnerável. De nada, disse Maya com rigidez. Mas agora tenho um problema, continuou Vincent. Humilhou-a. A Vanessa é vingativa. Ela não vai deixar isto passar. Ela vai tentar magoá-la para se vingar da empregada que a envergonhou. Eu consigo cuidar de mim mesma. Consegue? Vincent aproximou-se, invadindo o espaço pessoal dela. Contra um bandido de rua, talvez. Mas a Vanessa tem ligado para o primo dela a noite toda. Sabe para quem o primo dela trabalha? Maya congelou. Ela sabia exatamente com quem a família de Vanessa tinha ligações. Eles eram associados de baixo escalão da família que Maya mais temia. Os Sranos. Vincent sussurrou o nome como uma maldição. O primo dela é um soldado de Victor Serrano, o açougueiro do Brooklyn. Maya parou de respirar. O nome do pai dela pairou no ar como fumo tóxico. Se a Vanessa soltar os Sranos em ti, disse Vincent, eles não vão apenas te espancar. Eles vão torturar-te. Eles vão descobrir tudo sobre ti. E se tiveres segredos, Victor Serrano adora segredos. Vincent observou a reação dela cuidadosamente. Ele viu a cor desaparecer do rosto dela. Ele viu o microtremor no maxilar dela. Tu conheces-o, afirmou Vincent. Não era uma pergunta. Tu reagiste ao nome. Maya colocou o copo de água na mesa lateral. A mão dela agora tremia visivelmente. Todos conhecem Victor Serrano. Não dessa forma, Vincent rebateu. Aquilo era medo. Medo pessoal. Ele circulou-a como um tubarão. Quem és tu, Maya? Tens treino de combate, tens conhecimento da alta sociedade. Tens medo dos Serranos, só há uma explicação. Ele parou à sua frente, os olhos arregalando-se quando percebeu. Há 5 anos, murmurou Vincent, juntando as peças. A filha de Victor Serrano desapareceu. Foi um grande escândalo no submundo. Ele alegou que ela foi raptada por rivais. Ele vasculhou tudo à procura dela, mas ela nunca foi encontrada. O rumor era que ela tinha fugido. Maya olhou para o chão. O seu coração batia forte contra as costelas. O nome dela era Marangela, disse Vincent. Maya. Ele estendeu a mão e levantou o queixo dela, forçando-a a olhar para ele. Olá, Marangela. Bem-vinda à casa do maior inimigo da tua família. O silêncio na cobertura era absoluto. A chuva batia contra o vidro, mas dentro de casa o ar estava pesado com uma revelação mortal. Maya afastou o queixo da mão dele e deu um passo para trás, sua postura mudando instantaneamente para uma posição defensiva. Não me chame assim, ela sussurrou. Marangela está morta. Ela morreu na noite em que saiu daquela casa. Vincent não atacou. Não chamou os seus guardas. Simplesmente encostou-se à pesada mesa de carvalho, cruzando os braços, com uma expressão de fascínio no rosto. Então é verdade, pensou ele. A princesa perdida do Império Serrano está a servir risoto no meu restaurante favorito. Fazes ideia do quanto vale a tua cabeça? Se eu ligasse para o teu pai agora, ele me daria metade da cidade só para ter-te de volta. Se ligares para ele, disse Maya com voz baixa e letal, eu mato-te antes que desligues o telefone. Não sou uma moeda de troca, Vincent. Por que fugiste? Perguntou Vincent, ignorando a ameaça dela. Tinhas tudo. Dinheiro, poder, status. Eu tinha uma gaiola, cuspiu Maya. E um pai que achava que as filhas eram gado para ser trocado por alianças. Ele ia casar-me com um homem 3 vezes mais velho do que eu. Um homem que batia nos seus cavalos e nas suas ex-mulheres. Eu escolhi a pobreza em vez da escravidão. Vincent observou-a. Ele viu o fogo nos olhos dela, o mesmo fogo que tinha queimado Vanessa Gentry até ao chão naquela noite. Ele percebeu então que Maya não era apenas uma fugitiva. Ela era uma sobrevivente. E, estranhamente, ele sentiu uma atração por ela que não sentia há anos. Uma atração de respeito. E agora, disse Vincent, Vanessa Gentry está a chamar os soldados do teu pai para te caçar. Ela não sabe quem tu és. Ela só acha que tu és uma empregada de mesa que ela quer punir. Mas assim que os soldados Serrano te virem, assim que virem o teu rosto, eles vão reconhecer-me. Maya concluiu por ele. E eles vão arrastar-me de volta para ele. E ele vai matar-te por teres ido embora. Acrescentou Vincent brutalmente. Victor não perdoa a traição nem mesmo de seu próprio sangue. Maya virou-se para a janela, olhando para a cidade que ela tentara transformar em seu lar. Tenho que ir embora.
Tenho que desaparecer novamente esta noite. Você não vai conseguir chegar aos limites da cidade, disse Vincent. Vanessa provavelmente já deu sua descrição para as equipes de rua. Eles estarão vigiando as rodoviárias, os aeroportos. Se fugires, morres. Então, o que faço? Maia virou-se com a frustração a ferver. Ficar aqui contigo. És um corso. As nossas famílias matam-se umas às outras desde os anos 20. Por que não me entregas e acabas com a guerra? Vincent afastou-se da mesa e caminhou na direção dela. Movia-se lentamente, deliberadamente. Parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sândalo e chuva na pele dele. Porque Vincent disse suavemente: odeio o teu pai mais do que odeio qualquer outra pessoa neste mundo. Ele matou o meu irmão. Maia prendeu a respiração. Ela lembrava-se da história. Era um capítulo sombrio nos livros de história da máfia. E Vincent continuou, baixando a voz para um sussurro. Porque tu me intrigaste esta noite. Tu defendeste-te. Tem coragem. Gosto disso. Não quero ver esse fogo extinto por um carniceiro como o Victor. Ele estendeu a mão. Estou a oferecer-lhe um acordo, Maia. Uma aliança temporária. Fica aqui na minha cobertura, sob a minha proteção. Nenhum soldado do Serrano pode tocar em si aqui. Tenho uma equipa de segurança privada que rivaliza com os serviços secretos. E em troca, Maia perguntou, cética. Homens como você não fazem caridade. Em troca, Vincent sorriu, um sorriso perigoso e predatório. Tu ajudas-me a destruí-lo. Tu conheces as operações dele. Sabes onde ele esconde o dinheiro. Conheces as fraquezas dele. Trabalhamos juntos. Derrubamos Victor Serrano. Tu ganhas a tua liberdade. Eu ganho a minha vingança. Maia olhou para a mão dele. Era um acordo com o diabo. Mas fora daquelas paredes, a morte esperava. Ela estendeu a mão e pegou na dele. O aperto dele era quente e firme. Combinado, disse ela. Quando as suas mãos se tocaram, uma faísca de eletricidade percorreu os dois. Não era apenas um acordo comercial. Havia algo mais ali. Uma reação química alimentada pelo perigo e pela adrenalina. Vincent não soltou a mão dela imediatamente. Puxou-a ligeiramente para mais perto. Primeira regra da aliança, murmurou Vincent, os olhos fixos nos lábios dela. Não é a empregada aqui. É minha convidada. Será tratada com o respeito que uma rainha merece. Não sou uma rainha, sussurrou Maia. Poderia ser, respondeu Vincent. De repente, o intercomunicador na parede tocou, quebrando o momento. Vincent franziu a testa e apertou o botão. O que é, chefe? A voz do seu chefe de segurança soou. Temos um problema no átrio. É a Vanessa Gentry e ela trouxe amigos. Vincent praguejou. É a polícia? Não, senhor. São 3 SUV, janelas escurecidas, sem matrículas, e um homem acabou de sair. Ele diz que está à procura de um ladrão que roubou um colar. Maia empalideceu. O colar? Ela está a alegar que eu roubei o colar falso dela para justificar a busca por mim. Quem é o homem? Vincent gritou no intercomunicador. Ele diz que se chama Luca, respondeu o guarda. Maia engasgou-se, cambaleando para trás. Luca, meu irmão. O rosto de Vincent endureceu-se como uma máscara de pedra. Lucas era conhecido como o cão raivoso. Ele era volátil, violento e implacável. Se Luca estava lá embaixo, significava que a guerra tinha acabado de chegar à porta de Vincent. Não os deixe subir, ordenou Vincent. Bloqueie os elevadores. Estou a descer. Ele virou-se para Maia. Fique aqui. Tranque a porta. Não, disse Maia, o seu medo transformando-se em fria determinação. Ela enfiou a mão na bota e tirou uma pequena faca serrilhada que carregava para proteção. Ele é meu irmão, ele sabe como eu penso. Se ele estiver aqui, não vai parar no átrio. Eu vou com você. Estás desarmada contra assassinos profissionais, argumentou Vincent. Conheço este edifício, mentiu Maia. Ou talvez tenha previsto. Há um elevador de serviço nas traseiras, não há? Luca enviará homens por ali enquanto te distrai no átrio. Se desceres, deixas as tuas costas expostas. Temos de nos separar. Tu ficas no átrio. Eu fico nas traseiras. Vincent olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Viu a mente tática em ação. Ela estava certa. Era exatamente isso que os Serranos fariam. Tudo bem. Vincent foi até um painel escondido na parede. Ele deslizou para abrir, revelando um arsenal.
Ele pegou uma elegante pistola preta 9mm e verificou o carregador. Ele a jogou para Maya. Ela a pegou com uma mão, verificando a segurança com uma familiaridade que fez o pulso de Vincent acelerar. Não atire a menos que seja necessário, Vincent avisou. Eu nunca erro, Maya respondeu. Eles se dirigiram juntos para a porta, um chefe da máfia e uma fugitiva unidos por um inimigo comum. A empregada do cofre do Azur tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma guerreira. Quando as portas do elevador se abriram para o átrio, Vincent saiu para enfrentar o caos. Mas Maya virou-se e correu em direção à escada de serviço. Ela conhecia Luca melhor do que ninguém. Ele não iria simplesmente enviar homens pelas traseiras. Ele próprio subiria pelas traseiras. Ele queria a glória de a apanhar. Maya empurrou a porta da escada e escutou. Botas pesadas batiam nos degraus de metal, ecoando para cima. Eles estavam 3 andares abaixo e subiam rapidamente. Ela respirou fundo, segurou a arma que Vincent lhe dera e esperou nas sombras do patamar. O drama não era mais sobre um risoto ou um diamante falso, era sobre sobrevivência. Os passos pararam logo abaixo dela. A maçaneta da porta girou lentamente. Maya levantou a arma. A porta se abriu. Uma figura se lançou para dentro. Maya não atirou. Ela chutou. Ela balançou a perna em um arco alto, acertando o intruso bem no peito, fazendo-o cair pelas escadas abaixo em cima dos homens atrás dele. Diga ao Luca, gritou Maya pela escada, sua voz ecoando como uma banshee, que se ele me quer, vai ter de fazer melhor do que enviar a equipa B. Lá embaixo ouviu um grunhido de raiva. Ela está aqui. Apanhem-na. Maya bateu com a pesada porta corta-fogo e trancou-a, enfiando um tubo de metal na maçaneta. Virou-se para correr de volta para a penthouse, mas esbarrou num peito duro. Ofegou, levantando a arma, mas uma mão agarrou-lhe o pulso. Era Vincent. Ele tinha subido no outro elevador. Eu disse para você segurar o átrio, gritou ela. Eu cuidei do átrio, disse Vincent, sem fôlego. Ele tinha um corte na bochecha e os nós dos dedos estavam ensanguentados. Luca não estava lá. Era uma isca. Você estava certa. Ele está a vir atrás de você. Ele está na escada? Maya ofegou. Eu bloqueei, mas não vai aguentar. Então vamos para o plano B, disse Vincent. Ele agarrou a mão dela novamente. Qual é o plano B? Vincent chutou a porta do telhado, abrindo-a. A chuva agora era um dilúvio, martelando a cidade. Um elegante helicóptero preto estava no heliporto, com os rotores já começando a girar. Vamos voar! Gritou Vincent acima do vento enquanto corriam em direção ao helicóptero. A porta da escada atrás deles explodiu. Lucas irrompeu no telhado, ladeado por 2 homens. Ele parecia enlouquecido, os olhos a vasculhar a chuva até pousarem em Mia. Marangela! Rugiu Lucas, levantando uma espingarda de assalto. Pare! Vincent empurrou Maya para dentro do helicóptero e saltou atrás dela. Vai, vai, vai! Gritou ele para o piloto. Balas ricochetearam na fuselagem metálica enquanto a máquina subia no ar. Maya olhou para baixo pela janela. Ela viu o seu irmão a gritar na chuva, encolhendo-se até se tornar um pequeno ponto enquanto subiam no céu tempestuoso. Ela recostou-se no assento de couro, a adrenalina a correr pelo seu corpo. Vincent estava a olhar para ela, o peito arfando. Tu chutas como uma mula, disse Vincent, um sorriso se espalhando pelo seu rosto, apesar do sangue na sua bochecha. Maya olhou para ele e sorriu. Um sorriso realmente perigoso. Eu disse que sou superqualificada. Vincent riu, um som rico e profundo. Ele se esticou e pegou a mão dela novamente, entrelaçando os dedos. Acho, Maya Serrano, que este será o início de uma bela e violenta amizade. Enquanto o helicóptero sobrevoava o rio Hudson, deixando para trás a cidade e os destroços de sua antiga vida, Maya tinha uma certeza. Ela não estava mais fugindo. Ela estava indo para a guerra. E, pela primeira vez, ela não estava sozinha. O helicóptero cortava a tempestade como uma faca. A turbulência sacudia a cabine com violentas sacudidas. Abaixo, as luzes da cidade de Nova York desapareceram numa mancha cinzenta de chuva, substituídas pela escuridão esmagadora da natureza selvagem. Maya sentou-se presa ao assento de couro, com os olhos fixos no horizonte, embora não houvesse nada para ver. As suas mãos ainda tremiam. A adrenalina da fuga do telhado,
lentamente transformando-se num medo frio e intenso. Ela tinha conseguido. Ela tinha se exposto. Durante 3 anos, ela tinha sido um fantasma, uma ninguém que servia saladas para pessoas que desprezava. Agora, ela era Marangela Srano novamente, a filha fugitiva do açougueiro mais cruel da costa leste, e estava sentada ao lado de Vincent Corso, o homem cuja família estava em guerra com a dela há uma geração. Vincent não falava desde que decolaram. Ele estava ocupado com um fone de ouvido, gritando ordens para o piloto e a equipa de terra num código que ela não conseguia decifrar. Ele parecia cansado. O corte na bochecha tinha parado de sangrar, mas o sangue seco destacava-se claramente contra a pele pálida. Naquele momento, ele parecia menos um chefão e mais um soldado que ficara nas trincheiras por muito tempo. Estamos a aterrar, disse Vincent, a sua voz interrompendo os pensamentos dela. Ele tirou os auscultadores. Casa segura em Adirondacks, está fora da rede, sem rastro digital, segurança com fios, perímetro térmico. Mas alguém sabe disso? Perguntou Maya, a sua voz. Apenas o piloto, respondeu Vincent. E ele está comigo desde os meus 19 anos. Ele morreria antes de revelar as coordenadas. O helicóptero desceu em uma clareira cercada por pinheiros imponentes que balançavam violentamente com o vento. Uma estrutura emergiu da escuridão. Não uma cabana, mas uma fortaleza de concreto e vidro construída na lateral de um penhasco de granito. Parecia impenetrável. Eles pousaram e o barulho do motor cessou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Venha, disse Vincent, soltando o cinto. Temos trabalho a fazer. Por dentro, o esconderijo era austero, mas luxuoso. Vincent digitou um código num teclado e as luzes acenderam-se, revelando pisos de ardósia, móveis modernos e uma vista panorâmica da floresta castigada pela tempestade. Ele foi direto em um painel na parede, ativando as persianas de segurança. Pesadas placas de aço deslizaram sobre as janelas com um baque ressonante selando-as. Ali, Vincent exalou, encostando-se na parede. Estamos seguros por agora. Maya ficou no centro da sala, abraçando-se. O frio da chuva tinha penetrado nos seus ossos. Não compreendes, Vincent. Nenhum lugar é seguro. O meu pai tem pessoas em todo o lado. Juízes, capitães da polícia, autoridades portuárias. Eu sei o que ele tem, disse Vincent, caminhando até um bar molhado. Ele serviu 2 copos de um líquido âmbar. Mas ele não tem esta bebida. Ele entregou-lhe o copo. Era brandy, ardente e aquecedor. Maya tomou um gole e tossiu, mas o calor espalhou-se pelo seu peito. Sente-se, ordenou Vincent gentilmente, apontando para um sofá de couro. Deixe-me ver esse braço. Maya olhou para baixo. Ela não tinha percebido que tinha sido arranhada durante a confusão no telhado. Uma fina linha vermelha manchava a manga do seu casaco com capuz. Ela sentou-se e Vincent pegou num kit de primeiros socorros. Os seus movimentos eram precisos, clínicos, mas surpreendentemente ternos. Ele enrolou a manga dela, limpando o ferimento com um antisséptico. És bom nisto, murmurou Maya, observando o rosto dele. Uplo, ela podia ver o brilho dourado nos seus olhos castanhos. Cresci no mesmo mundo que tu, Maya, disse ele baixinho. Aprendemos a suturar cortes antes de aprender a dar nó em gravatas. Ele aplicou um curativo e recostou-se, deixando a mão repousar perto da dela no sofá. O ar na sala mudou. A adrenalina estava a desaparecer, deixando para trás uma intimidade crua e carregada. Eles eram 2 inimigos presos numa caixa, ligados por um segredo. Por quê? Maya perguntou, procurando o rosto dele. Por que me salvaste? Podias ter me entregue ao Luca. Podias ter acabado com a guerra esta noite. Vincent tomou um longo gole do seu brandy. Ele olhou para a lareira, onde uma chama de gás tremeluzia. Lembras-te da Cimeira de Paz de 2018? Maya acenou com a cabeça. A tentativa de unir as famílias. Falhou. Falhou porque o meu irmão mais novo, Anthony, foi encontrado morto na mala do seu carro 2 horas antes da reunião, disse Vincent, com uma voz desprovida de emoção, o que tornava tudo ainda mais assustador. Ele tinha 22 anos. Não estava no negócio. Estava a estudar arquitetura. Só queria construir casas. Maya sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a chuva. Eu lembro-me. O meu pai disse que foi um gangue rebelde. Não foi um gangue rebelde. Vincent olhou para ela, com os olhos em chamas.
A bala que retiraram dele era uma cápsula personalizada calibre 45 com ponta oca. A mesma cápsula personalizada que o teu irmão Luca usa. O teu pai ordenou o assassinato para desestabilizar a minha família e poder ficar com os contratos do porto. Ele matou um civil. Maia, o meu irmão. Ele inclinou-se para a frente com uma intensidade magnética. Não quero apenas matar Victor Shrano. A morte é fácil demais. Quero destruí-lo. Quero que ele veja o seu império virar cinzas antes de deixá-lo morrer. E você? Você é a única pessoa no mundo que sabe onde a gasolina está guardada. Maia olhou para ele. Ela viu a dor por trás da raiva. Ela o compreendeu. Então, ambos eram vítimas da ganância insaciável de Victor Shrano. Sei mais do que onde está a gasolina, sussurrou Maia. Tenho o fósforo. Vincent ergueu uma sobrancelha. Explica. O meu pai é paranoico, disse Maia com a voz mais firme. Ele não confia nos bancos, não confia nos computadores. Mantém um livro razão físico, um livro mestre de todos os subornos, todas as pessoas, todos os carregamentos ilegais dos últimos 30 anos. É a sua apólice de seguro. Se ele cair, leva todos com ele. Senadores, juízes, todos. O livro negro, disse Vincent. Pensei que fosse um mito. É real? Confirmou Maia. Eu vi uma vez. Ele o mantém em um cofre sob a gaiola dourada, sua principal boate. Mas o cofre é biométrico. Precisa de uma varredura da retina e uma impressão de voz. A impressão de voz dele. Não, disse Maia com um sorriso sombrio nos lábios. A minha. Vincent congelou. A sua. Ele configurou-o quando eu tinha 18 anos, antes de eu fugir. Ele achava que eu era a sua princesinha leal. Ele queria garantir que, se morresse, eu seria a única a ter acesso à fortuna da família. Ele nunca mudou isso porque nunca acreditou que eu o trairia. E ele acha que estou morta ou desaparecida para sempre. Ele é arrogante, Vincent. Ele acha que é intocável. Vincent levantou-se e começou a andar pela sala, com a mente a mil. Se conseguirmos entrar naquele cofre, se conseguirmos aquele livro, não vamos apenas pegar o dinheiro, disse Maia, levantando-se para encontrá-lo. Vamos publicá-lo. Vamos enviar cópias para o FBI, para a imprensa, para as famílias rivais. Vamos expô-lo nu diante do mundo. Ele vai acabar na prisão federal para o resto da vida, ou as outras famílias vão matá-lo por expô-las. De qualquer forma, o Império Shrano deixará de existir. Vincent olhou para ela com uma mistura de admiração e desejo. A empregada de mesa de língua afiada tinha desaparecido. Diante dele estava uma rainha do submundo a planear um golpe de Estado. Para fazer isso, disse Vincent, aproximando-se, temos de entrar na boca do lobo. A gaiola dourada é uma fortaleza. Luca está lá todas as noites. Eu sei, disse Maia. Ela não recuou. Agora estavam a poucos centímetros de distância. É por isso que precisamos de uma distração. Uma grande. Eu tenho um exército, disse Vincent suavemente, a sua mão estendendo-se para acariciar a bochecha dela. Posso incendiar a cidade para te levar para dentro. Não. Maia inclinou-se para o seu toque, o coração batendo forte. Não um exército, um cavalo de Troia. Precisamos de alguém vaidoso, alguém estúpido, alguém que possa entrar pela porta da frente e criar o caos sem perceber que está a ser usado. Os olhos de Vincent arregalaram-se e ele sorriu. Vanessa. Exatamente, Maia acenou com a cabeça. Vanessa é vingativa. Ela acha que sou uma empregada de mesa que roubou o seu diamante. Se espalharmos um boato, apenas um rumor de que a empregada de mesa está a tentar vender o diamante ao seu pai na gaiola dourada, Vanessa invadirá o clube. Vincent concluiu. Ela trará os seus advogados, o seu drama, talvez até a polícia. Ela causará uma cena grande o suficiente para tirar a segurança dos andares inferiores. E enquanto todos estiverem a assistir à cena, Maia sussurrou. Nós descemos as escadas. Vincent olhou para os lábios dela. O plano era perfeito. Era perigoso, insano e perfeito. Tu és assustadora, murmurou Vincent. Aprendi com o pior, ela respondeu. Ele a beijou então. Não foi gentil. Foi uma colisão de perigo reprimido e necessidade desesperada. Maia envolveu os braços em torno do pescoço dele, enterrando as mãos em seus cabelos escuros. Pela primeira vez na vida, ela não se sentia como um animal pornográfico ou de caça. Ela se sentia poderosa. Ela se sentia escolhida. Quando finalmente se separaram, sem fôlego, Vincent descansou a testa contra a dela.
Vamos descansar esta noite, disse ele com a voz rouca. Amanhã, vamos planear o funeral da família Sovanrano. No sábado à noite, o rumor que Vincent tinha espalhado estava a espalhar-se pelo submundo da cidade como um rastilho. A empregada de mesa vai vender o diamante Gentry no Gilded Cage esta noite. O clube, a joia da coroa de Victor Srano, era uma fortaleza de veludo e vício, mas às 21h, as paredes da fortaleza foram violadas, não por um exército, mas pela vaidade. Um conversível vermelho brilhante parou bruscamente na calçada e Vanessa Gentry saiu furiosa, ladeada por um policial perplexo e 2 investigadores particulares. Eu sei que ela está lá dentro, gritou Vanessa para os seguranças, brandindo o telemóvel como uma arma. Aquela ladra está a vender a minha herança. Policial, prenda todos. Enquanto os seguranças se apressavam para conter a socialite gritante, uma limusine preta deslizou despercebida até a entrada lateral VIP. Maia saiu. O uniforme de garçonete tinha desaparecido. Em seu lugar, havia um vestido esmeralda sem costas e um corte de cabelo loiro platinado que a fazia parecer um pedaço de gelo esculpido em forma de mulher. Vincent, elegante em seu smoking, segurou seu braço. Ela está mesmo na hora certa, murmurou Vincent, enquanto os sons do colapso de Vanessa ecoavam da entrada principal. A segurança já está a desviar-se para a frente. Eles entraram, movendo-se pelas sombras do clube como fumo. Enquanto o gerente tentava lá acalmar Vanessa no palco principal, Maia e Vincent chegaram ao elevador de serviço. Estava trancado, mas Maia não precisava de um hacker. Ela digitou, era o 24. Aniversário da mãe, ela sussurrou amargamente quando a luz ficou verde. Ele nunca muda nada. O porão era um contraste gritante com a opulência acima. Concreto frio e o zumbido da ventilação. Eles neutralizaram os 2 guardas na entrada do cofre com um silêncio eficiente e brutal. Vincent não perdeu tempo com palavras, apenas ação. Maia se aproximou da porta de aço. Este foi o momento em que o scanner varreu sua íris. Identidade confirmada. Então, Marangela. Verificação de voz necessária. A máquina zumbiu. Diga a senha. Maia fechou os olhos, lembrando-se da oração que seu pai a obrigava a recitar quando era criança. Il sangue non tradition, ela sussurrou. O sangue nunca atrai. As pesadas fechaduras se abriram com um baque. A ironia tinha gosto de cinza. Lá dentro, em meio a pilhas de dinheiro, estava o livro-razão encadernado em couro, o livro negro. Maia o pegou, sentindo seu peso nas mãos. Consegui, disse ela, virando-se para sair. Já está a sair? A voz congelou-os. As portas do elevador atrás deles estavam abertas. Victor Srano estava ali, parecendo um chefão ladeado por um maníaco parecido com Luca, segurando uma espingarda. Minha pequena Marangela. Victor sorriu, embora seus olhos estivessem mortos. De volta dos mortos e trazendo um corso para o meu porão. Que poético. Vincent colocou-se na frente de Maia, protegendo-a. Acabou, Victor. Acabou mesmo. Victor riu, passando por cima dos seus guardas inconscientes. Estás numa caixa de aço sem saída. Tenho 50 homens lá em cima e estás a segurar um livro que nunca vais conseguir ler. Não preciso de o ler, disse Maia, saindo de trás da proteção de Vincent. Ela segurava o livro com força, o seu medo substituído por uma determinação fria e ardente. E o scanner não abriu apenas a porta, pai. Enviou um sinal. O sorriso de Victor vacilou. Estás a fazer bluff. Verifica o teu telemóvel, disse Vincent com uma voz perigosamente calma. Victor hesitou, depois tirou o telemóvel do bolso. No ecrã estava uma transmissão de vídeo ao vivo do cofre. No momento em que a porta se abriu, uma câmera na minha lapela começou a transmitir, explicou Vincent. A minha equipa já capturou as primeiras 10 páginas. Os juízes, os alvos, os pagamentos. Está a ser enviado para a linha segura do FBI e para o New York Times. O rosto de Victor empalideceu. A arma na sua mão tremeu. Pode matar-nos, disse Maia com voz firme. Mas o envio está a 100%. Você está acabado. Não, rugiu Luca, levantando a espingarda. Vou matar os 2. Luca, não, gritou Victor, percebendo que a armadilha havia se fechado. Mas Luca estava muito instável. Ele puxou o gatilho. O estrondo foi ensurdecedor no espaço fechado. Vincent derrubou Mir no chão de concreto enquanto Buckshot abria uma cratera na parede.
Rolando instantaneamente, Vincent disparou um único tiro preciso. Lucas girou, segurando o ombro e largando a arma, uivando de dor. Victor olhou para o seu filho caído, depois para a sua filha. O som de sirenes começou a ecoar pelo teto. Não era a polícia que Vanessa tinha chamado, mas o som pesado e ritmado de uma operação federal. Você destruiu a família, sussurrou Victor, olhando para Maia com puro ódio. Você não é minha filha. Maia levantou-se, alisando o vestido. Ela olhou para o homem que a aterrorizou por toda a vida e não sentiu nada além de alívio. Você está certo, disse ela, jogando o livro contábil aos pés dele. Eu não sou sua filha. Eu sou a mulher que o derrotou. FBI, larguem as armas. As portas do elevador se abriram novamente, revelando uma parede de Kevlar e espingardas de assalto. Vincent levantou a mão lentamente, com um sorriso satisfeito no rosto, enquanto os agentes invadiam a sala, algemando um vencedor derrotado. Quando o porão ficou vazio e o caos se transformou na burocracia de uma prisão, um agente se aproximou de Vincent. Senhor Corso, precisamos de um depoimento. Meus advogados entrarão em contato, disse Vincent calmamente. Ele se virou para Mia. A adrenalina estava a diminuir, deixando-os em silêncio após o tumulto. Maia respirou fundo. O ar cheirava a poeira, pólvora e liberdade. Tecnicamente, estou desempregada, brincou ela fracamente, com as mãos finalmente a tremer. Acho que não consigo voltar a servir à mesa. Vincent sorriu, o primeiro sorriso genuíno e despreocupado que ela via nele. Puxou-a para si, beijando-lhe a testa. Ótimo, porque tenho um novo cargo em mente, preciso de um parceiro. Alguém que conheça vinhos, fale 3 idiomas e possa derrubar um império num sábado à noite. Maia envolveu-o com os braços, enterrando o rosto no peito dele. É melhor que os benefícios sejam bons. Contrato vitalício, prometeu Vincent, levantando o queixo dela para beijá-la adequadamente. E prometo que ninguém jamais fará você se sentir ridícula novamente. E foi assim que um simples pedido de jantar derrubou a maior família do crime de Nova York. Maia provou que nunca se deve subestimar a pessoa que lhe serve água, porque ela pode ser justamente aquela que detém as chaves para a sua destruição. Se gostou desta história de karma, reviravoltas e romance, por favor, clique no botão Gosto. Isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder uma nova história. O que achou da vingança de Maia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.